Danilo convocado pela seleção brasileira. Será que ainda veremos o jogador em retorno ao Verdão? Tudo sobre a negociação entre Flaco Lopes com o Atlético de Madrid e novidade pela recuperação do Paulinho. Moleque palestrino na área, aqui a resenha é garantida. Rapaziada, antes de iniciarmos o nosso vídeo, eu quero fazer 3 pedidos muito importantes para vocês. Por favor, deixem o seu joinha aqui embaixo, é muito importante porque você vai estar ajudando o nosso canal. Se inscrevam no nosso canal, pessoal, estamos quase batendo 150 inscritos. E por favor, ativem o sininho das notificações, porque vocês nunca estarão perdendo nenhum vídeo novo quando sair. Aqui tem resenha todo dia dos melhores vídeos e conteúdos. Galerinha, é o seguinte, Danilo foi convocado pela seleção brasileira. Olha que legal, veremos Danilo e Endrick jogando lado a lado mais uma vez depois de cerca de 4 anos. Mas pessoal, o problema de tudo isso é que caso ele vá para a Copa do Mundo, vai ficar muito difícil trazer ele para o Palmeiras, infelizmente. Vocês lembram que outros vídeos eu estava muito otimista, falando que ele poderia acabar retornando para o Palmeiras, mas essa possibilidade está se tornando muito difícil. Porque o Botafogo está sim querendo vender ele, mas os clubes europeus devem encher a mesa do Botafogo de propostas altíssimas. Então pessoal, deem uma camada no coração de vocês, talvez Danilo venha, mas isso vai ficar cada vez mais complicado. E caso ele não venha, não tem problema. Tem um outro jogador que eu traria para o Palmeiras que é tão bom quanto o Danilo. O Fabinho, pessoal. O Fabinho tem muita experiência internacional, daria muito certo no Palmeiras, ajudaria muito o meio-campo que está precisando de um cara assim. Fabinho é muito bom de bola, pessoal. Então não fiquem tristes caso o Danilo não venha, o Palmeiras já deve ter um plano e melhorar cada vez mais. E galera, em seguida eu quero falar de um assunto muito da hora que Flaco Lopes pode estar muito perto de deixar o Palmeiras, isso vocês já sabem, e o Atlético de Madrid não desiste da contratação do atacante. Eles estão em desespero para contratá-lo, querem muito o argentino. Como vocês sabem, pessoal, o Flaco Lopes está praticamente garantido na próxima Copa do Mundo, porque o futebol que ele está apresentando agora é incrível, está jogando muita bola aqui no Palmeiras. Se há um tempo atrás ele era duramente criticado pela torcida, diziam que ele não era um atacante para o Palmeiras, agora é totalmente o contrário, ele está realmente num momento muito bom. E o Atlético de Madrid não desiste da contratação dele, eles querem sim um jogador, mas calma, para quem vai ficar triste caso a saída dele aconteça. Thiago Almada está dentro dessa negociação, sabe por quê? Porque o Palmeiras está interessado na contratação do meio atacante há muito tempo. E se caso o Flaco Lopes vá para o Atlético de Madrid, tem a possibilidade do Almada vir para cá. Vai ser uma negociação entre as duas partes. O Flaco Lopes vai para cá, o Thiago Almada vem para cá. E para mim vai ser muito favorável para o Palmeiras. Vai vender um atacante muito bom, mas vai trazer um cara que vai ajudar muito no meio campo. O Palmeiras, pessoal, por mais que esteja um pouco longe do Almada, ainda mantém conversas com o Atlético de Madrid no sigilo. Essas conversas não são reveladas, mas estão acontecendo há muito tempo, pessoal. As negociações não são de agora. Então sim, Flaco Lopes pode acabar indo para a Europa, mas para compensar, Thiago Almada pode acabar se tornando jogador do Palmeiras. Antes de nós finalizarmos o nosso vídeo, muita gente vai aqui nos comentários perguntar: cadê o Paulinho? Quando que ele vai voltar para os gramados? Pessoal, ainda não se sabe. Ele tá tendo boa recuperação, já tá conseguindo jogar com a bola, mas cara, é aquele negócio, ele tinha a possibilidade de voltar na partida contra o Vasco, acabou que ele não voltou. Realmente a lesão dele foi muito séria. E pra quem critica demais ele, saibam, pessoal, que o cara veio machucado do Galo. Ele veio pichado pro Palmeiras, ele demorou para estrear, vocês sabem disso, e quando ele voltou, ele jogou pouquíssimas partidas, ele já se machucou de novo. Pode ficar muito preocupante, então tenham a calma, não é culpa do jogador, é culpa do clube que vendeu ele, que não realizou a cirurgia direito. Paulinho é um baita jogador, pessoal. No time atual do Palmeiras, ele não iria voltar no seu auge, que ele teve absurdo no Galo em 2023. Porém, ele ainda é um jogador muito importante. Quando o Palmeiras está apertado, não está num bom momento em uma partida, ele aparece e decide. Contra o Botafogo no Mundial, tivemos boas atuações contra o Sport Cristal na Libertadores.
Contra o Inter Miami, o Palmeiras estava perdendo por 2-0, ele diminuiu o placar e isso abriu brecha para o Palmeiras empatar o jogo. Então, pessoal, não critiquem o Paulinho. Tudo que ele está vivendo não é culpa do jogador, é culpa da diretoria que enviou ele para o Palmeiras sabendo que ele não estava bem e agora ele está tendo que lidar com tudo isso. Mas era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Muito obrigado para quem assistiu até o final. Vocês acham que Danilo pode estar muito perto de vir para o Palmeiras? Vocês gastariam toda essa grana? E o que vocês acham? Vocês venderiam o Flaco Lopes para o Atlético de Madrid em troca de ter um dos melhores jogadores argentinos da atualidade jogando no Verdão? Encham os comentários, pessoal. E também comentem o que vocês acham sobre o Paulinho. Vocês acham que o futebol dele acabou? Que o Palmeiras deveria negociar ele de uma vez porque, sinceramente, não vai mais dar certo? Ou vocês acham que ele tem muito futebol a apresentar pelo Palmeiras ainda e nós temos que ter paciência com ele? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. E avante palestra!